Queridos, mais uma vez, sejam bem-vindos, e que bom que vocês estão em segurança e continue assim, tá? Galerinha, deve estar sendo já, quantas semanas já estamos de quarentena, mas é necessário por segurança. Então, queridos, a gente vem numa empreitada intelectual aí sobre a questão climática, entendendo um pouquinho mais sobre a dinâmica climática terrestre, entendendo sobre diferença de clima e tempo, o que é a atmosfera terrestre, quais são as zonas climáticas da Terra, quais as funções da atmosfera, quais são as camadas da atmosfera, as subcamadas da atmosfera. E hoje eu quero falar com vocês, sobre os tipos climáticos do mundo, os tipos climáticos atuantes no território brasileiro, Eu quero falar também sobre as massas de ar que atuam no nosso território, beleza? Quero que vocês me acompanhem no seu material, tá, beleza? Mas não é importante acompanhar, mas é importante que você volte quantas vezes forem necessárias este vídeo, para que você faça anotações, inclusive das pesquisas, das curiosidades que eu vou jogando, para que vocês também exercitem o intelectual, que você manuseie seu celular, seu computador, pesquise mais. Inclusive eu quero que, se eu já passei, beleza, mas eu quero que vocês, se eu passei, pega lá para ler novamente. Se eu não passei, pesquisa aí. O conceito de albedo. O que é o albedo? Albedo. Acho que eu já passei, mas se não passei, pesquisa aí. Então, vamos sobre o clima, o tipo climático, da Terra. Nós temos aí, vamos lá, acompanhe comigo, tipos climáticos do mundo, nós temos os climas quentes, que o clima equatorial é um clima bastante quente, em médias altas, ao longo de todo o ano. Nós temos o clima tropical, nós temos o clima desértico, temos o clima semiárido, tem Mediterrâneo. Então, no planeta tem aí alguns tipos climáticos diversificados, que ora as características elas se encontram, Ora, as características podem parecer semelhantes, com alguns detalhes que a diferem, beleza? Então, os climas quentes, a gente pode considerar como os climas com temperaturas mais elevadas. O clima equatorial, o tropical, o desértico, o semiárido são considerados climas quentes. Os climas que atuam no nosso planeta todo. Então, tudo que está dentro das características destes tipos climáticos aí, eles estão numa classificação mais macro de climas quentes. Tem os climas temperados, E eu devo ter falado para vocês devem ter anotado, mas eu refresco a memória de vocês, porque o do nome temperado? Porque ora é quente, ora tende a ser médias mais frias. Então, climas temperados nós temos o clima oceânico, o clima continental, o clima mediterrâneo e o clima subtropical, beleza? E nós temos os climas frios, Os climas frios são o clima polar e o clima de alta montanha. Estes são os considerados, climas frios que aparecem nas regiões de altas latitudes, beleza? Altas latitudes por quê? A linha do Equador, você lembra que a linha do Equador, que passa por 4 estados brasileiros, vou refrescar a mente mais uma vez, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. A linha do Equador, ela é uma linha imaginária, é um paralelo imaginário que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, o norte e o sul. E a linha do Equador, ela é o paralelo de 0 graus, beleza? A latitude 0.
A linha do Equador é a latitude zero. Então, da linha do Equador para o norte e da linha do Equador para o sul, as latitudes elas vão aumentando. Então, quando refere-se a altas latitudes, olha aqui, ó, acompanhe comigo. Quando a linha do Equador é essa aqui, é essa linha aqui, tá vendo? Ó? Tracejado na minha mão, a linha do Equador é essa latitude, latitude zero. Conforme vai subindo, as latitudes elas vão também se elevando, né? Ela pode ir de 0 a 90 graus a norte ou de 0 a 90 graus a sul. Então, quanto maiores as latitudes, mais frio vai ficando, beleza? O clima vai ficando com características mais frias, ok? No caso do Brasil ali, ó, a latitude zero é aqui, ó, onde está meu dedo. Daqui para baixo, vai seguindo a 90 graus, as latitudes vão subindo. Daqui para cima também, vão subindo, 0 graus é ali. É de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus a sul. Né? Como vimos ou veremos em cartografia lá em coordenadas geográficas, beleza? Latitude, longitude, lembra? Então, queridos, nós temos climas frios, caracteriza e é interessante que você grife ou coloque no seu caderno, climas quentes, frios e temperados, ok? E os tipos climáticos que atuam no Brasil, né? Nós temos aí, ó, o Brasil, pela grandiosidade do seu território, né? Ele recebe a influência direta de alguns tipos climáticos, né? E eu quero que você acompanhe comigo aí as características, quero que você grife as características aí, tá? Depois eu vou passar um exercício para que você faça na plataforma, beleza? Mas eu quero que você faça os apontamentos, os adendos aí nos tipos climáticos que o Brasil, né, que atua diretamente no Brasil. E são quantos? São quantos tipos climáticos que atuam no Brasil? 6. Vamos lá. Aí anota aí, ó. São verificados, né, no território brasileiro. Olha lá, o território brasileiro que é o 5º maior território do mundo, do planeta. Né? A gente só perde, mais uma vez, para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos, ok? E no território brasileiro, olha aqui, ó, tá vendo esse mapinha aqui, ó? Esse mapa aqui é um mapa regional. Cada cor representa uma região político-administrativa, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, no território brasileiro, né, nesse território que é considerado um território continental, nós temos a presença de 6 tipos climáticos. São eles, anote aí, subtropical, né, semiárido, equatorial úmido, equatorial subúmido, tropical e tropical de altitude, beleza? Então, anote aí, né? Tropical de altitude, equatorial semiúmido, equatorial úmido, semiárido e subtropical, tá? E nós temos aí esse tropical de altitude, né? Ou o tropical úmido, né? Atlântico, né? No nosso estado aqui, daqui a pouco o estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos a incidência, né, ou a participação de 2 tipos climáticos distintos com as características parecidas, né? O que difere é que ela atua nas regiões de altas altitudes, de elevadas altitudes, e nas regiões que estão mais litorâneas, né, próximas no mar. Então, queridos, clima subtropical, o nome subtropical, né? Subtropical, tudo que é sub é porque está abaixo. O clima subtropical ele atua nas regiões que estão abaixo do trópico que passa no território brasileiro. Qual é o nome desse trópico? Lembra aí? Qual é o nome do trópico que passa por 3 estados no território brasileiro? Você já pesquisou? É o trópico de Capricórnio. Então, abaixo do trópico de Capricórnio, o clima subtropical atua. Nós temos o semiárido, né, que atua também no sertão nordestino. Nós temos o equatorial úmido,
beleza? Nós temos o tropical de altitude e o tropical atlântico. Na região sudeste, a região sudeste, em sua grande parte, ela tem a atuação destes dois tipos climáticos, tropical atlântico e tropical de altitude, né? Tropical atlântico também conhecido como tropical úmido também, porque atlântico úmido é tudo que está próximo do mar tende a ser mais úmido, né? Por conta, né, milhões de litros de água à frente do seu território. Então toda aquela água evapora e participa na umidificação do território que está próximo dali. Então, ó, tropical, equatorial, semiárido, subtropical, tropical de altitude e tropical atlântico, beleza? Aí, vamos lá. Coloquei lá equatorial, úmido e semiúmido, né? As características são parecidas, mas a região norte do Brasil, que é a maior região político-administrativa, né, grande parte dela é, né, influenciada pelo clima equatorial, beleza? Aí, queridos amigos, depois destes tipos climáticos, e aí no seu material didático, né, tem um mapinha aí mostrando o mapa de tipos climáticos que atuam no território brasileiro. No seu mapa vai mostrar assim, né? Os nomes, as nomenclaturas, elas podem ser modificadas de acordo com a classificação do autor que está sendo utilizado, ok? E por isso que às vezes você vai ver uma diferenciação da nomenclatura, porém no mapa ele vai aparecer, né, com determinado nome. E a característica será a mesma, beleza? Mas ó, acompanhe comigo no seu mapa aí, clima tropical, né? Vamos lá do norte para o sul. Clima tropical, equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical, beleza? E eu lembrei agora, né, do climograma. Vocês pesquisaram o que é um climograma? Né? É um gráfico que apresenta médias de temperatura e médias de índices pluviométricos, né? Lembra disso? E que geralmente nos concursos caem bastante, né? O climograma da região subtropical e da região equatorial são climogramas com características um pouco parecidas. Só que o que difere o climograma do clima equatorial do subtropical, né? O clima equatorial, as chuvas, elas são constantes e abundantes ao longo de todo o ano. O climograma do tipo climático subtropical, as chuvas, elas são constantes, mas nem sempre são abundantes, né? São bem distribuídas ao longo do ano, beleza? E o clima equatorial, por que as chuvas são constantes e abundantes? Né? Falei com você e no seu mapa aí você identifica que o clima equatorial ele atua, né, na região norte do país. É a região que tem a maior floresta, né, tropical do planeta, é a floresta amazônica. Então a umidade lá é muito densa, chove-se constantemente, diariamente. Então, o ciclo hidrológico, que é o ciclo que a água passa pela natureza, ele ocorre de forma muito mais rápida do que nas regiões semiáridas, do que na região tropical de altitude. Então, o índice pluviométrico lá, que é o índice de chuva, é muito intenso, beleza, queridos? Aí, meus amigos, eu quero que você veja comigo também sobre os elementos e os fatores do clima, né? O clima, ele apresenta 4 elementos principais, beleza? 4 elementos principais. A temperatura, anota aí, os elementos do clima, né? O clima, ele apresenta 4 elementos principais. A temperatura, as precipitações, né, que também é sinônimo de chuva, a pressão do ar e os ventos. Anote aí e faça anotações referentes a estas características que está no seu livro ou
busque aí no material complementar que porventura eu vou enviar, beleza? Aí, queridos, o clima também tem alguns fatores, né? Os elementos são aqueles que contribuem, né, na modificação, né, dos tipos climáticos. Ele vai contribuir para a manutenção do tipo climático naquela determinada região, beleza? Os fatores do clima, eles vão modificar, né? Existem mecanismos que atuam sobre os elementos climáticos, né, e os modificam. Esses fatores do clima, eles podem ser basicamente três. Quais são os três? Né? Quais são os três fatores do clima? Vamos lá. Quando eu falo, né, dos três elementos, dos três fatores que podem, né, influenciar nos elementos do clima, eu estou dizendo nos fatores macro, né, os fatores astronômicos, os geográficos e os meteorológicos. Meteorológicos, né, perdão, é o trava-língua. Então, né, os fatores astronômicos, né, eles se devem aos movimentos da Terra e sua inclinação, né, de acordo com o eixo. Os meteorológicos, eles se relacionam com os movimentos da atmosfera, circulação das massas de ar, das passagens das frentes, né, e os geográficos são aqueles responsáveis pelas variações climáticas regionais. Mas, em tese, você vai encontrar, eu quero que você anote aí, se não tiver, né, no seu livro aí, eu quero que você anote, né, os quatro principais elementos do clima, né, é a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica, que é o peso, né, do ar, tecnicamente falando, e a umidade, ou precipitação, né? Lembra no rádio quando fala assim, umidade relativa no ar, 70%, 65%, 30%, né? Quando a umidade está abaixo de 35% já é perigoso. Né? É perigoso por quê? É perigoso porque a umidade relativa no ar ela vai lubrificar as vias respiratórias, né? Então, é confortável para a sobrevivência humana uma umidade relativa de acima de 60%. No centro-oeste do Brasil, é uma das regiões onde a umidade relativa no ar é muito baixa. É por isso que você observa, né, em reportagens, alguns filmes, algumas novelas, que sempre tem um umidificador de ar, né, soltando aquele vaporzinho em praticamente todas as casas. Porque é uma secura danada, tá? No centro-oeste, ali Goiás, Tocantins, Brasília, beleza? Então, os elementos do clima são basicamente estes quatro. Radiação, temperatura, pressão atmosférica e a umidade, né? Os fatores são, quando eu falo, né, os fatores que influenciam, eu falei dos macro, né, que são os astronômicos, os meteorológicos e os geográficos, né, mas estes que eu vou ditar agora, eles estão dentro, né, destes macro aí, que é a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, a vegetação, o relevo, né, e as correntes marinhas, né, as correntes marítimas. Quando eu falo de maritimidade e continentalidade, eu falo de proximidade da região ou distanciamento da região do mar, beleza? Quanto mais próximo do mar, maior o efeito daquela região, né, da maritimidade. Quanto mais afastado, menor é o efeito, né, na região daquela maritimidade. Então aí recebe-se o nome de efeito de continentalidade. Quanto mais distante do litoral, maior é o efeito da continentalidade. Quanto mais próximo do mar, maior será o efeito da maritimidade, né? E como o mar, né, é uma área aberta, a troca de calor, a dinâmica atmosférica, né, na região próxima ali, né, quase de frente, quem mora, né, na orla carioca,
praticamente não precisa de ar-condicionado. Por quê? Porque a troca atmosférica ali ela é muito intensa. Então, refresca-se de forma muito mais rápida. Já quem mora mais para dentro do continente, que sofre aí com a continentalidade, e o que acontece? Muitas ilhas de calor são formadas, a circulação atmosférica pode ser mais prejudicada, onde existem elementos que proporcionam tal situação, tá beleza? E sobre massas de ar, a gente vai ver.